Página 126, questão 18. Nessa questão, ó, se a gente olhar, ele fala assim, um octaedro está inscrito num cubo de aresta 1, né? E ele pede os vértices do octaedro coincidem com os centros das faces do cubo. Qual o volume do octaedro? Beleza, a gente tem... Acho que o meio mais fácil da gente fazer aqui é se a gente pegar isso aqui, ó. Já que, né? Isso aqui tem aresta 1, daqui até aqui tem aresta 1, significa que esse ponto aqui, isso aqui até aqui, ó, vale meio, né? Isso aqui é o lado, né? Isso aqui vale meio. Então, se aqui vale meio e aqui vale meio, né? Deixa eu pôr, isso aqui vale meio e aqui vale meio, essa medida aqui, que é a medida da aresta da base, vai ser meio raiz de 2, certo? Meio raiz de 2. Beleza. Agora, o que eu faço? Se eu quero calcular a área disso aqui, né? Porque o volume é o quê? O volume de uma pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, não é isso? 1/3 da área da base vezes a altura. Só que aqui a gente tem uma pirâmide em cima, na parte de cima, uma pirâmide na parte de baixo. Essa aqui é a aresta da pirâmide. Como é um quadrado, eleva ao quadrado, vou achar o resultado. Vai ser 2/4, que vai me dar o quê? Essa área da base é 1/2, certo? Como minha área da base é 1/2, o que eu posso fazer? Posso calcular o volume dessa pirâmide de cima, né? Essa pirâmide de cima aqui, ó, que vai ser a área da base vezes a altura. Isso aqui também é meio, né? Isso aqui também é meio. Por quê? Porque se tudo vale 1, isso aqui é meio vezes a altura vezes 1/3. Só que a gente tem duas pirâmides dessa, então vou multiplicar por 2. Então, ó, simplificando, esse volume vai dar 1/6. Tá bom? Ficou entendido aí? Cadê nossos... Conseguiu entender, Marcela? Beleza. Então, vamos voltar aqui para nossa projeção. Deixa eu tirar isso aqui, né? Vamos voltar aqui para nossa projeção, que eu vou mostrar para vocês um breve resumo aqui. Galera, quando a gente está falando de pirâmides e prismas, né? A gente precisa, por exemplo, de prismas. Vou dar um comparativo aqui, prismas e pirâmides. O prisma, a gente tem que entender que ele sempre vai ter bases paralelas. Bases paralelas. Sempre bases paralelas. Então, se eu desenhar isso aqui, ó. Qual o nome desse prisma aqui? O que vocês me falaram que esse? Que prisma que é esse aqui? O que vocês me falam? Que prisma é esse aí? Prisma triangular? Prisma triangular. Certinho. Por que um prisma triangular? Porque as bases são essas aqui, gente, ó. As bases são essas aqui. Essa daqui e essa daqui, ó. Certo? Por mais que essa parte aqui esteja no chão, as bases são as que são o quê? Paralelas. Tá vendo? Então, as únicas que são paralelas nesse caso é o triângulo. Então, prisma triangular. A gente classifica o prisma como oblíquo ou reto, certo?
oblíquo ou reto. Qual a diferença dos dois? O oblíquo, as arestas laterais, elas formam um ângulo diferente de 90 graus. E o prisma reto, a base é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a aresta lateral. Então, oblíquo diferente de 90 graus. Certo? Beleza. O que eu preciso mais saber? O volume e a área total de cada prisma, né? O volume e a área total de cada prisma vai depender do tipo da base, né? Se a base for... No geral, vai ser assim, ó. No geral, o meu volume sempre vai ser o quê? Meu volume de um prisma sempre vai ser a área da base ou a área da seção transversal vezes a altura. Ah, Juan, e se o prisma estiver inclinado? Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar que o prisma ele tá assim, ó. Então o prisma ele tá assim, certo? O plano do chão é esse aqui. O plano do chão é esse aqui, certo? Então significa que se eu encher ele de líquido, o líquido estaria mais ou menos assim, ó. Consegue compreender que o líquido estaria assim? Não é isso? Então, como é que eu calcularia o volume ocupado por isso aqui? Veja bem, o prisma aqui, se ele tem, ó, minha altura, aqui, ó, minha altura, vou chamar de Hzão, ele tem aqui o meu Hzinho, e o prisma ele passa a ser essa face aqui, ó. Tá vendo que a base passa a ser essa aqui, ó? Essa aqui, por quê? Porque aqui tem paralela à de trás. Olha só. Então, eu tenho um prisma trapezoidal, né? Então, o volume sempre vai ser a área da base e a altura, né, que essa altura aqui do prisma, ela passa a ser essa medida aqui, ó, que era o lado da base. Então, vai depender da interpretação da questão, gente. Muito importante eu estar tendo aí, tá interpretando as figuras, né? Então, o volume sempre vai ser a área da base vezes a altura. E como é que eu calculo, então, a área total? Né? A área total. A área total, a gente sabe que vai ser formada pela área da base mais a área lateral. Aí que tá. A área lateral de um prisma, né, sempre são o quê? Sempre são paralelogramos ou retângulos, tá? Então, sempre são paralelogramos ou retângulos. Ou retângulos. Um retângulo é um paralelogramo, certo? Se o prisma for reto, sempre vai ser retângulos, tá? Se o prisma for oblíquo, são paralelogramos. E a área da base vai depender de quantos lados tem a face da base, né? Porque se tiver 3 lados, é da forma que a gente calcular de um triângulo. Se tiver 4 lados, vai ser aí a área de um quadrilátero. Então, vai depender o quê? Depende do número de lados da base. Certo? Então a gente tem esse é o resumo aqui de prismas. E a pirâmide? Qual é o resumo que eu tenho de pirâmide? Da pirâmide, eu vou me basear no prisma. Por quê? Porque se eu entendo o prisma,
eu entendo a pirâmide, né? Porque a pirâmide, ela sempre vai ter um bico, né? Ela sempre vai ter uma ponta, né? Então, a pirâmide aqui eu já sei que ela tem um vértice central. Um vértice central. Então, eu já sei disso aqui da minha pirâmide, né? Se eu tenho a pirâmide como um vértice central, significa que eu teria uma base e teria um vértice central ligando aí todos os outros pontos, né? A gente teria aqui o vértice, teria aqui o lado da base, teria aqui o lado, a aresta lateral, né? A aresta, e aqui a gente chama de aresta da base. Então, a gente teria vários elementos, e incluindo agora a gente teria o G, né? O G, que é o apótema da pirâmide. E a gente pode ter aqui o apótema da base, né? Lembrando que é a apótema da base é o raio da circunferência inscrita ao polígono da base. Lembrando que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Certo? A altura aqui sempre é perpendicular à base. A gente tem alguns casos, né, em que esse vértice está no centro da pirâmide, beleza, né? E em que o vértice está fora da pirâmide, e ainda assim é uma pirâmide. O que a gente só precisa calcular? A altura relativa à base, certo? Como é que vai ser nosso volume? Nosso volume vai ser bem parecido. O volume vai ser bem parecido aqui com o prisma, né? O volume da pirâmide, a gente vai pegar o volume do prisma correspondente, certo? O que seria o prisma correspondente? A mesma área com a mesma altura, né? Então, o volume do prisma correspondente e multiplicar por 1/3 ou dividir por 3. Esse vai ser o volume da minha pirâmide. Sempre, Juan, sempre. Sempre. E minha área total, né? A minha área total na pirâmide, eu sei que as faces laterais, né, minha área total vai ser a área da base, né? Lembrando, aqui a gente tem duas bases, né? Uma, duas, e aqui na pirâmide a gente tem uma única base. A área da base mais a área lateral. Olha só, perguntaram aqui para mim. Juan, nos prismas a altura sempre é a distância entre as duas bases? Sim, tá bom? A altura sempre é a distância entre as duas bases. Então, a altura desse prisma aqui, ó, seria essa distância aqui. Tá bom? A altura aqui, ó, seria essa distância aqui. Ó, o formato desse prisma, ele pode ser um prisma aqui de base quadrada, né? E altura tal. Só que o formato do líquido que ocupou aqui, ele formou um formato diferente. Olha só, a área total da pirâmide, né? Lembrando que a área total, a área lateral da pirâmide é formada sempre por quem? Por triângulos, tá? Sempre por triângulos. A área da base depende do polígono da base. Então, depende do número de lados da base. Beleza? Ainda em pirâmides, né? Ó, isso aqui que eu desenhei, isso aqui é o que a gente chama de tronco de prisma, tá? Ou seja, quando eu quero o tronco de prisma, eu calculo aqui o maior seria, se eu calculasse o volume desse prisma maior, mais o volume desse prisma menor e dividir por 2. Né? Como se fosse calculasse um trapézio mesmo. Né?
Já o tronco da pirâmide, ele é diferente, né? Por quê? O tronco da pirâmide é quando eu tenho uma pirâmide que ela é cortada, né? Deixa eu fazer esse desenho aqui um pouquinho melhor, porque esse desenho é mais complexo. É como se eu tivesse uma pirâmide cortada, né? E essa pirâmide cortada, ela vai me dar aí essa pirâmide cortada, ela vai me dar um tronco, né? Esse tronco, eu vou ter aí uma área da base associada à parte superior, que eu vou falar que seria a base menor. Vou ter uma área da base associada à parte inferior, que eu vou ter falar aqui chamar de base maior. Tenho a altura, e a altura é o mesmo princípio aqui, é a distância em linha reta entre as duas bases, né? Que eu vou chamar de altura do tronco. E para eu calcular o volume desse prisma, eu só preciso disso aqui, né? Ou seja, o volume do tronco da pirâmide, ele vai ser calculado de maneira bem simples, bem simples. Vou colocar aqui para vocês que o volume do tronco vai ser a altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da área da base maior mais a área da base menor. Beleza? Então, eu tenho aí essas definições aí. E essas definições aqui vão me dar o resultado aí do meu volume. Juan, e se eu quiser saber a área disso aqui, saiba que nessas laterais aqui você tem trapézios, né? Ó. Nessas laterais você tem trapézios, então essa seria a área lateral. E embaixo e em cima vai depender do tipo. Eu coloquei um quadrado, uma base quadrada aqui só para facilitar meu desenho, tá? Mas você pode ter aqui hexagonal, vários tipos aí de base. Outra coisa, e para finalizar o nosso resumo, é falar sobre proporção. Proporção aqui nos prismas e pirâmides. Se eu fizer a proporção de medidas lineares, a proporção linear, ou seja, se eu pegar por exemplo, uma pirâmide maior, idêntica e dividir pela menor, eu vou ter uma constante K, certo? Se eu fizer a proporção em área, ou seja, se eu pegar aí a área da base maior de uma pirâmide em relação à área da base menor, eu vou ter aqui a minha constante que vai dar K ao quadrado. Assim, K ao quadrado, se eu extrair a raiz quadrada, eu acho a proporção linear. E se eu tiver uma proporção de volume, ou seja, se eu pegar o volume maior dividir pelo volume menor, essa proporção aqui, ela vai me dar a mesma constante que se eu fizesse linear, só que ao cubo, tá? Isso é muito importante saber. Aqui eu tenho um resumo de prismas e pirâmides. E se vocês quiserem, pode tirar um print aí para auxiliar na hora do simulado. 1, 2, 3, já foi. Beleza? Galera, quero saber de vocês. Alguma dúvida, algumas coisas que vocês estavam estudando, estavam vendo e ficou aí para definir, para estudar? Ainda não? Então, se não estudou até agora, qual parte dos vértices? Não entendi. Ah, já tirei? Beleza. Beleza, gente. Se não tem dúvida,
Tá ok, eu só vou passar um exercíciozinho aqui para vocês. Vai ter na hora da prova. Ai, vai ter só na hora que eu for fazer o exercício, né? Olha só. Hexagonal. Tinha passado essas questões para vocês, né? Parece que todo mundo fez, não teve nenhuma dúvida. Me perguntaram. Então, vou passar outras questões. Cadê as outras questões? Sessão Enem a gente terminou, né? Sessão Enem a gente terminou. A gente ficou bastante tempo. E... Cadê, gente? Olha aqui, ó. Faz essa questão 31 aqui. Não sei se vocês fizeram, mas faça essa questão 31 aqui. Ele fala assim, ó. Considere um tronco de pirâmide regular cujas bases são quadrados de lado medindo 4 centímetros e 1 centímetro. Se o volume desse tronco é de 35 centímetros cúbicos, então a altura da pirâmide que deu origem ao tronco é... Então, vou deixar vocês pensarem um tempinho aí. Qualquer dúvida, estou no chat, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, gente, estou à disposição, viu? Só não fica sem fazer, não. Voltando aqui para a nossa resolução da questão, né? Então, o que ele falou? Ele me deu as medidas aí, né? Até eu voltar para a projeção, que eu nem vou fazer na folha, não. Olha só. Voltando para nossas medidas, ele falou que a altura do tronco, né? Ele não falou o volume do... não falou a altura do tronco, mas me deu o volume. Então, se eu jogar na expressão que eu tinha mostrado para vocês, né? Deixa eu fazer aqui no lado.
Se eu fazer a expressão que eu tinha mostrado para vocês, eu teria que o volume do tronco, que é 35, certo? O volume do tronco, que é 35, vai ser igual à altura do tronco dividido por 3, né? Que multiplica a área maior, se ele falou que são quadrados, com lados medindo 4 e 1, então a área maior que dá 16, mais a área maior que dá 1, mais a raiz quadrada da multiplicação de 16 vezes 1. Né? Então, eu vou ter 35 aqui dividido por 3, fazendo essa soma aqui eu vou ter 17, aqui a raiz quadrada de 16 vai dar 4, então 17 mais 4, 21. Né? Então, eu tenho aqui esse resultado que vai me dar 21. 21 dividido por 3, 7. Então, eu tenho 35 dividido por 7. Isso vai ser igual à altura do tronco. Né? Logo, minha altura do tronco vai ser igual a 5. Certo? Beleza. Minha altura do tronco é igual a 5. Agora, o que eu faço com esse diacho da altura do tronco, sendo que eu quero a altura da pirâmide? Né? Então, se eu pensar que minha pirâmide tem base 4, aqui em cima é 1, e ele tem determinada altura, né? Se eu planificar essa pirâmide, né, ele vai ter determinada altura, certo? Então, ó, essa seria mais ou menos minha pirâmide. Claro que não está em proporção, tá, gente? Não está em proporção. Vamos colocar... Certo, certo? Enfim. Vamos colocar assim. Beleza, então estou falando que aqui embaixo, né, aqui embaixo mede 4, aqui em cima mede 1, e esse tronco aqui mede 5, né? Essa medida aqui mede 5, ó. Então significa que essa medida aqui vai medir x, né? 4 vezes, tecnicamente 4 vezes menor, né, do que 5. Então, vamos lá. Eu posso fazer aqui, ó, minha altura de 4, minha base de 4 está para o comprimento da pirâmide, que é 5 mais x, assim como a minha base de 1 está para a minha altura x. Né? Multiplicando o cruzado, eu vou achar que 4x vai ser igual a 5 mais x. Não é isso? Deixa eu ver aqui o que estão falando no chat. A maioria das questões de tronco você vai encontrar semelhança de triângulos. Boa parte delas, tá? Então, ó, x passa para lá subtraindo. 4x menos x dá 3x, né? Logo, 3x é igual a 5 e x é fácil, é 5 dividido por 3. Aí você olha lá. Primeiro resultado que você achou, essa seria uma questão minha, gente. Olha só, primeiro resultado que você achou, 5. O cara vai lá e fica doido para marcar o 5. Aí depois acha 5 terços. Aí fica doido para marcar, né? Então vamos para o próximo. O que é? Eu vi que não é 5 terços, certo? Estou aqui falando, brincando, tá? Isso aqui não é a resposta correta. Por quê? 5 terços é a medida disso aqui, ó. Disso aqui. Qual a altura da minha pirâmide? 5 mais 5 terços, né? Se eu fizer aqui 5 mais 5 terços, eu faço MMC, eu vou ter aqui 15, né? 15 mais 5, né? Dividido por 3. Isso vai me dar igual a 20 terços, né? Resposta certa, letra C. Beleza? Tranquilaço, né? Então, gente, eu queria passar para vocês era esse resuminho aí, talvez possa ajudar na prova, dar uma interpretação para vocês, ajudar aí na resolução de questões, e não fiquem nervosos, ansiosos, fiquem tranquilos, fiquem calmos, que vai dar tudo certo, tá? Então, era só isso. A aula de hoje é só. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fico à disposição, tá? Fico à disposição. E alguém tem alguma coisa? Ah, dá para ficar calmo, gente, na hora da prova. Principalmente para quem estuda, tá? Porque a gente tem aquele cenário, né? O cara que estuda, ele não quer colar, tá ali empenhado em fazer a atividade.
ele é normal ele ficar um pouco mais nervoso, né? Porque ele sabe que alguns alunos, alguns colegas dele não estudam, não estão assistindo aula, não faz exercício, né? E tá tirando nota maior que ele porque tá colando, né? É muito comum isso acontecer. Então, eu só recomendo aí que estudem direitinho, pensem como se fosse, gente, um vestibular, tá? Que vocês estão fazendo, vocês estão estudando, estão se preparando. Não tem como você medir como você está se você não se preparar adequadamente, tá? Vai com calma, vai tirar dúvida, tira dúvidas nos exercícios, tira dúvidas na sala de aula, que eu acho que a participação, fazer exercício, estar ali regularmente é mais importante do que simplesmente uma nota de uma prova, tá? Então, era só isso que eu queria falar com vocês, então, beijão, tchau, tchau e até terça-feira. Se não tem mais dúvidas, estou vazando. Bye, bye. Bom final de semana para vocês aí.